Muito bom, muitíssimo boa tarde. É uma grande satisfação darmos início a mais uma das tertúlias da Academia de Medicina de São Paulo. Desta feita, eu terei o privilégio de vos apresentar um grande amigo de vários anos. Eu, eu tenho que contar aqui uma história que o Guido não sabe, nunca fiz essa declaração para ele, mas no começo dos anos 80, eu estava ali iniciando a minha atividade enquanto médico especialista e comecei a conhecer alguns colegas de profissão que muito me influenciaram, muito me diziam, eram modelos, ouvidos com muito respeito pelos colegas e sempre tinham palavras boas e palavras muito construtivas a transmitir para nós. E um deles era o Guido Carlos Levi. Eu o conheci enquanto lá no Conselho Regional de Medicina de São Paulo e foi um imenso prazer, muito, penso que tenha me influenciado esse período curto, mas intenso de convivência com o Guido. Além de um infectologista respeitadíssimo, o Guido Carlos Levi é um intelectual, um polímata, vamos dizer, e entre as suas várias áreas de interesse, nós temos a música e temos a literatura. Então, reunindo música e literatura, o Guido nos brinda com o Melodia Imortal, um livro que trata das doenças e da morte de grandes compositores. Nós vamos conhecer, por intermédio do Guido, através dos seus olhos e ouvidos, muita coisa sobre os grandes gênios da música. Então, aqui nesta curta reunião, nós teremos a possibilidade de analisar mortes de 6 gênios da música. E depois teremos a oportunidade de discutir esse assunto com os colegas confrades da Academia de Medicina de São Paulo. Então, não querendo mais privá-los das palavras do nosso convidado, eu agradeço, Guido, a sua presença e por vocês, Guido Carlos Levi. Por favor, Guido. José Luiz, obrigado pelas suas gentis palavras e eu tenho certeza que é a você que eu devo esse tão honroso convite. Bom dia a todos. Eu vou apresentar para vocês hoje a parte médica de um livro que eu publiquei em parceria com meu vizinho e amigo Pedro Bandeira 3 dias atrás, que é esse livro que dá para ver aqui a capa, chamado Melodia Mortal, que trata justamente das controvérsias em torno da morte de grandes compositores. Eu tinha me preparado para escrever só uma segunda parte desses capítulos, que é uma reunião de 12 médicos num restaurante à noite em Londres, uma vez por mês, para discutir cada um na sua especialidade. São 12 grandes especialistas e cada um discute. Um é um relator, que nem no Conselho Regional de Medicina, um é um relator que apresenta a história da doença e da morte de um compositor, e os outros depois dão seus palpites e suas opiniões diagnósticas. E o Pedro Bandeira é um escritor consagrado da literatura infanto-juvenil. E aqui ele decidiu se aventurar também na literatura para adultos. E em cada capítulo ele escreveu uma primeira parte de uma história de Sherlock Holmes e o Dr. Watson, analisando uma situação parecida com aquela que será discutida na segunda parte da morte dos compositores. Vocês podem perguntar por que esses 6 grandes compositores.
porque as mortes deles foram realmente controversas. Não teria muito sentido eu apresentar a morte de Alcan, porque caiu um armário na cabeça dele quando ele está tentando pegar um livro lá em cima, ou a morte de Buttersworth, que levou um tiro na guerra, ou a morte de Webern, que levou um tiro depois da guerra, ele levou um tiro na barriga por um soldado americano, ou César Franck, que foi atropelado por uma carroça puxada a cavalos. Então, nesses 6 compositores que nós escolhemos, há uma controvérsia importante que vem do passado, mas também há um certo número de informações novas trazidas pela ciência ou pelos estudiosos de história que trazem novos elementos para o debate dessas controvérsias. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro compositor selecionado, o Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini era siciliano, nasceu em Catânia em 1801 e morreu bastante cedo. Morreu com 33 anos, não chegou a completar 34 anos, em Puteaux, que é uma aldeia nos arredores de Paris. Ele logo se distinguiu pelos seus dotes musicais, diz que com 5 anos de idade ele já tocava piano perfeitamente bem, e então puseram ele em escola de música em Nápoles, onde viram também que ele tinha grandes dotes, e ele começou a escrever algumas composições que despertaram a atenção do Scala de Milão, que era o templo da ópera naquele tempo, como em grande parte ainda é hoje. Então, o Bellini foi chamado para Milão, onde ele estreou 2 das suas grandes óperas, ou 3 das suas grandes óperas lá, mas 2 delas foram apresentadas num outro teatro de Milão, e uma delas, a sua estreia com o Pirata, foi justamente no Scala de Milão. Ele teve um grande sucesso, Norma, Sonâmbula, até aqui ele compôs a sua obra-prima, I Puritani. Em 1835, ele estava pronto para a estreia dessa ópera, que ele quis fazer em Paris, no Teatro des Italiens, que lá também havia uma rivalidade entre os franceses e os italianos em termos de composição, e ele foi apresentar essa ópera no Teatro des Italiens, então, de Paris. Ele ficou abrigado na casa de um casal de amigos, chamado Casal Lewis, que morava justamente na periferia de Paris. Ele estava relativamente bem, quando, de repente, ele começou com um quadro disentérico, um quadro febril, ele ficou toxemiado, evoluiu para convulsões, coma e morte, rapidamente. E, nesse período, ele, por ordem do casal Lewis, ele ficou isolado, sem poder receber visitas. Nem do grande Rossini, que era amigo dele, foi visitá-lo, não foi lhe permitido acesso ao Bellini. E o jardineiro que tomava conta dele obedeceu essa proibição e ele morreu em total solidão. Do que ele morreu? Bem, vamos ver o histórico dele. Ele, de 1830 em diante, ou seja, nos últimos 5 anos da vida dele, ele se queixava de fortes distúrbios intestinais. Ele tinha períodos de diarreia, disenteria e alternados com um período de prisão de ventre. Quando chega a setembro de 1835, ou seja, o período da morte dele, ele começa a ter numerosas evacuações com muco e sangue. Ele tem febre, tem uma piora progressiva do estado geral e, como nós falamos, evolui para o óbito rapidamente. Quais foram as hipóteses levantadas na época para a morte dele? A primeira hipótese, por causa do quadro intestinal dele, foi de retocolite ulcerativa. A segunda hipótese foi cólera,
porque sempre se levantava a hipótese de cólera em qualquer quadro diarreico na época. E a terceira hipótese, que ele teria sido envenenado pelo casal Lewis que o hospedava. Bem, ele foi autopsiado e embalsamado 3 dias após a morte dele. Na autópsia, o que se verificou foi uma inflamação aguda do intestino grosso e um grande único abscesso hepático. Bem, comentando a hipótese de cólera, é importante dizer que não tem nenhuma característica de cólera no tipo de evacuações que ele tinha no quadro clínico dele de 5 anos de duração. E envenenamento pelo casal Lewis, por quê? Para roubar as suas posses, o Bellini não tinha praticamente posses naquela época. Por algum motivo amoroso, não, ele não tinha nenhuma relação com a senhora Lewis e não consta em nenhum lugar que tenha havido um triângulo amoroso que pudesse levar a uma quebra dessa amizade e um envenenamento por conta do casal Lewis. Então, ficaríamos com aquela hipótese retocoliterativa se não fosse o fato que nós tivemos esse achado na autópsia de abscesso hepático. O que lembra uma inflamação aguda do intestino grosso em um paciente que tem um quadro já crônico de diarreia e disenteria e um abscesso hepático toxêmico, grave, único, grande, que leva à morte? Bem, a hipótese que se faz hoje em dia é que ele tenha morrido de amebíase e que esse grande abscesso hepático nada mais é do que uma necrose amebiana de fígado. Por que isso não foi levantado na época? Porque ainda não era tempo para se ter esse tipo de conhecimento. A primeira descrição de ameba em tecidos humanos ocorreu somente em 1959. E a patogenicidade da ameba só foi descrita por Fyodor Losch em São Petersburgo em 1875. Na verdade, apesar de ele trabalhar na Rússia, ele teve que escrever em alemão e depois isso daqui foi vertido para outras línguas. A ameba, como causadora de lesões intestinais e hepáticas em pacientes com diarreia, foi levantada por Stefanos Kartulis em 1886. E vejam só, o primeiro caso humano de disenteria e abscesso hepático comprovado por necrópsia foi de William Osler. E foi justamente um médico americano que apresentou esse quadro. Muito bem. O Bellini foi enterrado em Paris, no cemitério de Père Lachaise, e depois ele foi trasladado em 1876 para o Duomo de Catânia, onde está o seu túmulo até hoje. Nessa fotografia pequena, não sei se dá para ver, estou eu homenageando o grande compositor ao lado do seu túmulo. Em 2011, a Prefeitura de Catânia recebe uma solicitação de um partido político de direita, chamado La Destra, de fazer a reexumação do cadáver para um exame paleopatológico multidisciplinar que poderia realmente comprovar a causa-morte do Bellini. Isso foi publicado no Ragusa News, em 2011, e acompanhando essa publicação através dos tempos, verificou-se que isso acontece também em outros países. Até hoje, isso daqui não foi resolvido e nunca foi feito esse exame paleopatológico, portanto, nós ficamos ainda com essa hipótese clínica. Em seguida, nós vamos falar de Frédéric Chopin. Bem, na verdade, o nome dele não era Frédéric, era um nome polonês, muito difícil de pronunciar, mas ele depois afrancesou o nome dele para Frédéric Chopin, quando ele viveu em Paris, que foi a sua casa por longos anos. Ele nasceu em Zelazowa Nova, que é uma cidadezinha ao lado de Varsóvia. Ele nasceu em 1810 e também, como Bellini teve uma vida curta, ele morreu em Paris em 1849, com 39 anos de idade. Ele foi considerado sempre a alma do piano
ele se dedicou quase toda a sua carreira musical à composição de peças para piano, embora tenha escrito alguns concertos com orquestra, 2 concertos para piano com orquestra, mas ele não era um grande sinfonista. E ele, inclusive, não gostava de tocar em ambientes grandes teatros, ele preferia sempre ambientes que combinavam com a música dele, sempre tão íntima. Na história dele, nós verificamos que ele teve uma saúde frágil desde a infância. Ele teve vários episódios de doença respiratória em que chegou quase à beira da morte. Num deles, por exemplo, quando ele já então vivendo com a George Sand, foi levado para a Palma de Maiorca para recuperar sua saúde, ele chegando lá, ele desenvolveu um quadro respiratório muito grave. Ele foi visto por 3 médicos. O primeiro disse que ele ia morrer. O segundo disse que ele estava morrendo e o terceiro disse que ele já tinha morrido. Então, o dono da hospedaria em que eles estavam, sabendo que a hipótese era tuberculose, expulsou-os de lá e ele foi, assim, considerado moribundo para morrer num lugar longe dessa hospedaria. Ele foi para o alto de uma montanha, num mosteiro abandonado, junto com a George Sand, e, surpreendentemente, ele começa a se recuperar. Depois de alguns meses, ele vai para o sul da França, em Marseille, e passa alguns meses em Marseille, e depois, quando volta para Paris, ele volta a dar concertos como se nada tivesse acontecido. Bem, historicamente, foi considerada sempre a morte dele causada pela tuberculose. Se vocês pegarem qualquer livro de até uma década atrás, que trata da vida e da morte de Chopin, sempre vocês vão ver que o diagnóstico foi de tuberculose. Mas existem alguns dados contrários à tuberculose. Por exemplo, o longo tempo de vida que ele teve ainda, em uma época em que não tinha nenhum tipo de tratamento medicamentoso eficiente. Quer dizer, se ele tinha tuberculose desde a infância, seria difícil que, sem nenhum tipo de tratamento, e ainda mais com episódios tão graves quanto que ele teve, e seria bem difícil que ele chegasse até os 39 anos de idade. Outro dado contra a tuberculose é que é muito improvável que alguém que estava já dado praticamente como morto, de repente tivesse uma recuperação total e voltasse a ter vida normal e tocar em concertos, etc., depois disso. E isso aconteceu mais de uma vez. Esse episódio de Palma de Maiorca que eu estou contando talvez seja o mais representativo, mas ele teve outros períodos em que ele teve uma doença respiratória muito grave, em que se esperava a morte dele em seguida e que isso não ocorreu. Em 1938, uma médica americana, Dorothy Anderson, descreve uma doença congênita que ela denominou de fibrose cística, uma doença genética, o que bateria um pouco com a tendência familiar do caso, porque 2 irmãs de Chopin morreram com doença similar, uma aos 10 anos de idade e outra aos 47 anos de idade. Uma fibrose cística seria bem compatível com o quadro dele. Ele teria uma infecção bacteriana pulmonar causada pela essa fibrose cística e ele poderia se recuperar e levar a vida normal após isso, até ter novos episódios de infecção respiratória. Certeza não é possível de ter, é uma hipótese também. Lembrar o seguinte, que o Chopin tinha muito medo de ser enterrado vivo. Então, ele pediu que o seu coração fosse retirado antes do enterro e enviado à Polônia. O corpo dele, então, foi enterrado em Paris, no cemitério de Père-Lachaise, como quase todas as pessoas importantes eram enterradas nesse cemitério em Paris.
o coração dele foi retirado, como ele tinha solicitado, e mergulhado em um frasco que tinha um conservante alcoólico, que alguns acham que foi conhaque. A irmã dele colocou esse frasco embaixo das saias e tentou atravessar a fronteira, enganando os guardas russos de fronteira. E ela conseguiu passar por eles e levou esse frasco para a igreja de Santa Cruz, em Varsóvia, onde ele está até hoje. Houve sempre muita pressão para que esse coração fosse reexumado e examinado. E, por causa dessa pressão, em 2014, houve uma reexumação do coração, porém, curiosamente, eles chamaram somente 12 pessoas, que não eram, inclusive, especialistas, aos quais só foi permitida a observação visual desse coração. E antes deles serem admitidos para essa observação visual, eles tiveram que fazer um pacto de segredo. E houve também a proposta de se fazer pelo menos um raspado, um anátomo patológico de um pedacinho do coração dele, mas a igreja não queria e foram alegados motivos éticos e também falta de consentimento da família. Mas que família? A única pessoa que estava lá, que podia ser chamada família, era uma neta da sua irmã, 7 gerações depois disso tudo ocorrer. Ou seja, era uma parente que podia ser muito distante, mas foi útil como argumento para impedir, então, o exame desse coração. E houve também uma decisão no sentido de que esse coração só poderia ser examinado 50 anos depois, em 2064. Então, se tem alguns médicos jovens que estão participando dessa tertúlia, talvez eles possam saber o resultado desse reexame depois de 50 anos. Os médicos de mais idade, possivelmente, vamos morrer com a dúvida. Mas a minha impressão pessoal é que esse coração é uma grande atração turística para essa igreja e traz muito dinheiro para o turismo em Varsóvia e muito dinheiro em visitantes para essa igreja e que dão doações em memória de Chopin. Se eles fizessem esse exame paleopatológico e não combinasse com o material retirado do corpo de Chopin no cemitério de Paris, seria um desastre para essa igreja do ponto de vista econômico e de prestígio. Então, eu creio que esse é o motivo que explica por que eles não permitiram o exame acurado desse coração. Bem, outro compositor, vocês verem que os primeiros 3 compositores que nós escolhemos são compositores que tiveram uma passagem curta pela Terra. Mozart nasceu em Salzburgo em 1756 e morreu em Viena em 1791. Ele foi um gênio muito precoce. Conta-se que, com 5 anos de idade, o seu pai o levou para assistir uma missa que só podia ser tocada naquela igreja e uma vez por ano, e que havia uma proibição total de se ter partituras dessa missa ou de levar cópias para casa ou de alguém executar trechos dela em casa. O pai gostou muito dessa missa e chegou em casa, o pai dele era músico também, Leopold Mozart, mas ele comentou com Wolfgang que ele queria tanto poder ouvir essa música de novo, mas que ele não poderia até o ano seguinte. E o Mozart sentou-se ao piano e tocou todas as partes de todos os instrumentos que compunham a orquestra e depois a parte coral também dessa missa. Ou seja, ele era um gênio que tinha música dentro dele, o que pode ser comprovado, inclusive, pelas suas partituras originais. Se vocês olham as partituras de outros grandes compositores, outros grandes gênios, como Beethoven, por exemplo, elas estão todas rabiscadas.
mudanças aqui e ali para aperfeiçoar a partitura. Mozart, não. As partituras deles são limpas, quer dizer, a música fluía de dentro dele. E ninguém sabe o que teria vindo depois se ele tivesse vivido mais do que 35 anos. Podia ser que ele também fosse um revolucionário musical, que nem depois foi Beethoven. Bem, quais são as hipóteses para a morte do Mozart? Uma primeira hipótese é morte por envenenamento pelo seu colega músico Salieri, que, aliás, era chefe dele na corte de Viena. Bom, essa hipótese surgiu com uma ópera do Rimsky-Korsakov, em 1820 e pouco, em que chamava-se Mozart e Salieri, e depois, mais recentemente, vocês se lembram do filme com o texto do Peter Shaffer, em que o Salieri é apresentado como um vilão que envenenou Mozart por ciúmes da sua qualidade musical. Bem, o Salieri foi internado posteriormente, algumas décadas depois, num asilo já com problemas mentais, velhinho com problemas mentais, e ele tinha confessado para muitas pessoas que ele tinha envenenado Mozart. Mas quando chegou perto da morte, ele chamou um dos seus alunos e falou: por favor, eu quero que desmistifique essa acusação. É claro que eu nunca envenenei Mozart, eu amava profundamente e adorava a música dele. O que parece muito plausível se vocês pensarem que 15 dias antes da morte de Mozart, ele foi com Salieri assistir num circo a estreia da sua ópera A Flauta Mágica. E o Salieri, no caminho da volta, encheu ele de elogios pela qualidade da sua composição. Outras hipóteses: febre reumática, sabendo-se que ele teve 2 episódios de um quadro articular na infância e mais um ano antes da morte dele. E uma terceira hipótese é glomerulonefrite. Bem, em relação à morte por envenenamento, nós já falamos que o Salieri não era culpado de nada. Outra hipótese era que ele teria se envenenado com água tófana. Essa senhora tófana era uma napoletana que preparava uma espécie de perfume que continha arsênico. E parece que era muito útil para as mulheres que queriam se livrar do marido. Ela, inclusive, foi depois presa e condenada à morte por causa justamente desse uso da sua água tófana, que era famosa, então, na área de estética e de perfumaria, mas que era usada para outras finalidades. Quem teria levantado a hipótese da água tófana foi a esposa do Mozart, Constance Mozart, em 1829. Ou seja, ela foi falar isso da primeira vez 38 anos depois da morte do compositor. E isso é muito pouco provável, então, que corresponda a uma verdade. E outra hipótese era o autoenvenenamento por ingestão de mercúrio para tratamento da sífilis. Mas ele não tinha nenhuma manifestação de envenenamento por mercúrio e nem tinha nenhuma evidência de que ele tivesse sífilis na época. Outra hipótese em relação à febre reumática é que ela tenha sido consequência de uma escarlatina que ele teve aos 9 anos de idade, e ele tinha frequentes episódios de dor de garganta, e esses 2 episódios que nós já comentamos de doença reumática na infância, em 1 ano antes da sua morte. Quando ele morreu, foi dado o diagnóstico pelos médicos de morte por febre inflamatória e reumática, que era uma doença muito comum na época em Viena. Mas temos que lembrar o seguinte: primeiro, o acometimento articular do Mozart foi só nas pequenas articulações. Ele nunca teve acometimento das grandes articulações. Segundo, ele tem uma recaída de febre reumática depois de décadas dos episódios, já na idade adulta, que também é uma coisa rara. E, na sua morte, ele não tinha nem insuficiência cardíaca congestiva e nem dispneia, que são comuns na morte como consequência de febre reumática. Bem,
Houve um componente de iatrogenia na morte de Mozart? Sim. Ele foi submetido, nesse período final da vida dele, na última semana de vida, a numerosas sangrias. Calcula-se hoje em dia que foram retirados mais ou menos 2 litros de sangue do Mozart nessa última semana de vida. Então, os médicos teriam tido um papel coadjuvante bem importante na morte dele, embora não tenham sido a causa primária da morte dele. E o que se acredita é que ele tenha tido uma glomerulonefrite, essa é uma hipótese muito forte, não se entra em detalhes se aguda ou crônica, pode ser uma ou outra, mas isso explicaria aquela respiração lenta e profunda que ele apresentava no final da sua vida, aqueles tremores nos lábios e bochechas que foram considerados tentativa de imitar as trombetas que ele tinha introduzido no seu Requiem, que tinha ficado inacabado, e ele estaria com tremores nos lábios para apresentar para o seu aluno que terminou o Requiem, que ele tinha parado de compor um pouquinho antes do final, para mostrar para ele o que ele queria que colocasse na sequência. E ele tinha também um mau odor corporal intenso. Então, acredita-se que ele provavelmente morreu em um quadro urêmico. Recentemente surge uma hipótese bastante interessante. Vocês sabem que o James Paget, que depois foi importante na área de estudos ósseos, ele, em 1825, com microscópios ainda absolutamente embrionários, ele, dissecando um cadáver, encontrou uns cistos musculares cheios de vermes. Ele cometeu um erro nessa ocasião, que foi falar disso para o seu professor, Robert Owen, que, fazendo uma coisa que ainda é comum até hoje em dia, publicou a descoberta como sendo dele e deu nome à nova espécie de Trichuria spiralis, e não cita o James Paget em nenhum lugar da sua publicação da descoberta. Posteriormente, o Zenker, na década de 60 do século XIX, ele é chamado numa hospedaria porque tem uma jovem que acabou de falecer lá e ele leva ela para exame anatomopatológico e descobre vários cistos com vermes dentro, no corpo todo dela, em toda a musculatura dela. E onde ela trabalhava, na taverna ela trabalhava, ele encontrou a mesma queixa de dores musculares em uma série de outras pessoas e encontrou os mesmos parasitas na carne de porco que foi servida em vários casos semelhantes. E aí, então, essa doença, a tricuríase, se tornou uma doença mais conhecida. Na Alemanha, nos anos seguintes, teve várias epidemias dessa doença. E veja uma coisa curiosa, essa doença tem um período de incubação de 8 a 50 dias. Sintomas de febre, dores musculares e exantema. No caso do Mozart, existia um exantema que foi chamado de miliária e diziam que era só em relação à febre que ele apresentava. E as dores musculares também foram consideradas como consequência desse quadro final. A morte na tricuríase geralmente ocorre na segunda ou terceira semana da doença. Pois bem, existe alguma evidência de que Mozart possa ter tido isso? Ele precisaria ter ingerido carne de porco mal passada, que é a fonte mais frequente de aquisição dessa doença, num período de entre 8 e 50 dias antes do seu adoecimento final. Pois bem, tem uma carta de Mozart à esposa, Constance, 45 dias antes dele adoecer, quando ele estava em boa saúde, dizendo que ele sentiu um enorme prazer ao deliciar-se com costeletas de porco que ele estava comendo numa hospedaria. Então, alguns acham que foi uma pista involuntária do Mozart quanto à causa da sua própria morte.
Então, que ele teve glomerulonefrite, sem dúvida, ninguém põe em dúvida, mas existe a possibilidade de que ele tenha tido uma tricuríase final. Bom, o próximo compositor que nós vamos falar é aquele que é considerado por muitos o maior gênio da história da música, Ludwig van Beethoven, que nasceu em Bonn em 1770 e morreu em Viena em 1827. Todo mundo conhece a importância das composições dele, também todo mundo conhece a história da surdez dele, que aos 40 anos de idade já era praticamente total. Mas ninguém comenta muito como foi a doença final dele. Vejam, em 1826, no começo de dezembro, ou seja, em época de inverno, ele começa a apresentar um quadro de febre, calafrios, polidípsia, hemoptise, dores nos flancos e dispneia. Chamados médicos importantes de Viena verificam uma inflamação dos pulmões. Ele melhorou um pouquinho e depois teve uma piora muito grande, a dor abdominal dele se tornou intensa, ele tinha calafrios, vômitos, diarreia, as pernas dele ficaram inchadas e, a seguir, foram notados icterícia, nódulos duros no fígado, uma ascite extremamente volumosa, ele foi submetido a 4 paracenteses só nesse período. Finalmente, ele entrou em coma, a icterícia dele se agravou e ele faleceu em março de 1827. O que mostrou a autópsia de Beethoven? Mostrou, primeiro, um fígado duro, nodular, com metade das dimensões normais. Uma grande quantidade de líquido na cavidade abdominal, como nós podíamos esperar, já que ele tinha sido submetido a 4 paracenteses, com uma saída enorme de volume de líquido do seu abdômen. Ele tinha manchas vermelhas na pele e tinha os rins pálidos e cheios de uma substância calcária. Quais foram as hipóteses para a morte dele? A primeira hipótese foi intoxicação por chumbo. Por que intoxicação por chumbo? Bem, vocês sabem que naquela época, já eram 100 anos, mais ou menos, em que era costume colocar chumbo nos vinhos de baixa qualidade, porque tornava eles mais frescos, mais doces. E isso só foi proibido quase no final da primeira metade do século XIX. E aí foi proibido em todo o Império Austro-Húngaro. Fortalecendo essa hipótese, havia o fato de que foi achado chumbo em quantidade cerca de 40 vezes maior que o normal nos cabelos de Beethoven. Isso, naquela época, foi muito valorizado, mas teria que se levar em conta que, naquela ocasião, inclusive Beethoven foi submetido a isso, havia um preparo dos cabelos com um líquido, uma pasta à base de chumbo para fixá-los antes do enterro. Além disso, o Beethoven não tinha nenhum tipo de manifestação neurológica compatível com intoxicação por chumbo. Outra hipótese seria a cirrose, que até hoje se discute a causa, mas acredita-se que seja uma cirrose realmente alcoólica. O Beethoven bebia cerca de 3 litros ou mais de vinho de baixa qualidade todos os dias. E naquela época ainda hepatite B e C eram doenças desconhecidas da medicina, inclusive porque não havia o hábito de injeções ou transfusões. E a pneumonia? A pneumonia teria sido a causa da descompensação final dessa cirrose e a causa final da morte dele. Em relação ao diabetes,
ele tinha algumas pistas para isso. Ele tinha uma perda de peso, infecções frequentes, pancreatite crônica. E lembrar que naquela época, embora já isso tivesse descrito muitos séculos antes, os médicos não testavam o sabor da urina. Eles achavam o procedimento nojento e se negavam a fazer o teste que poderia dizer se existia diabetes ou não. Inclusive, isso durou até pouco tempo atrás, pouco tempo não, algumas décadas atrás, eu tive um tio médico em Ancona, Itália, que me contou que ele teve aula com um grande professor, Murri, de medicina, que falou para os alunos todos testarem a urina que estava num frasco. E o Murri falou, começando por mim. Pegou, pôs o dedo e pôs o dedo na boca. Falou, agora vocês testem. E os alunos, meio contra a vontade, fizeram a mesma coisa. Puseram o dedo lá, puseram o dedo na boca. Certo? E aí o Murri perguntou a opinião deles, cada um deu sua opinião, e ele falou, só que eu vou dizer o seguinte, vocês são péssimos de observação. Porque vocês vejam que eu pus o dedo indicador e chupei o mindinho. Mas os médicos não gostavam de fazer o teste da urina. Em relação à necrose papilar renal, tem que lembrar que ela é comum em pessoas diabéticas, ela era compatível com os achados da necrópsia, e aquela concreção calcária que eles encontraram em todo o rim poderia ter sido, então, necrose papilar renal, e ele teria sido o primeiro caso na literatura médica de necrose papilar renal realmente comprovada por necrópsia. Então, alguns dizem que ele foi pioneiro até nisso, ele foi pioneiro até na morte. O compositor seguinte, Robert Schumann. Bem, o Schumann nasceu em Zwickau em 1810 e morreu na periferia de Bonn em 1856. Da Saxônia, ele foi para Leipzig para estudar música, de lá ele foi para Heidelberg e de Heidelberg voltou para Leipzig. Ele era um farrista, gostava de tomar álcool, frequentava prostíbulos e teve sífilis aos 21 anos de idade. Mas ele teve tudo para ter uma vida muito feliz. Ele se casou, não sem muita dificuldade, com o amor da sua vida, Clara Schumann, que além de ser uma mulher bonita, inteligente e uma pianista de primeiríssima linha, adorava ele e deu-lhe 8 filhos. Ela, inclusive, chegou ao ponto de entrar na justiça contra o pai, porque o pai dela, o professor Wieck, que foi o professor de Schumann nessa ocasião, era contrário a que ela casasse com um músico sem eira nem beira, como o Schumann era na época. Mas ela entrou na justiça e 10 anos depois ela conseguiu o direito de se casar com Schumann. Então, eles podiam ter tido uma vida extremamente feliz. Porém, o Schumann, durante 23 anos, ele passou a apresentar períodos de exaltação e criatividade, onde ele produzia um grande número de obras musicais de excelente qualidade, e ele tinha outros períodos com dificuldade de trabalhar, ele tinha medo da morte, ele tinha alucinações, inclusive alucinações auditivas, ele ouvia sempre a mesma nota lá. Em 1854, ou seja, 2 anos antes da morte dele, ele tenta o suicídio, jogando-se no Reno. Ele foi salvo por os pescadores que estavam lá nessa ocasião, e ele mesmo pediu para ser internado em um asilo. Lá ele ficou confinado até morrer em 1856, aos 46 anos de idade. E ele morreu praticamente sem receber visita. A esposa dele tentou várias vezes visitá-lo, eles diziam que era contrário à filosofia de tratamento que eles estavam tendo em relação ao Schumann,
e ela só teve chance de vê-lo quando ele já estava quase agonizante. Ele sorriu para ela, mas não conseguiu falar muitas palavras para se despedir. Quais são as hipóteses que foram levantadas em relação à morte do Schumann? Uma das hipóteses muito apresentada na literatura da época era que ele tinha morrido por neurosífilis. Mas ele tinha longos períodos de apatia alternados com outros de franca normalidade, o que não é compatível com o quadro de neurosífilis, inclusive numa época em que não tinha tratamento. Acredita-se que ele possa ter tido como neurosífilis como um agravante no seu quadro final, mas foi só um coadjuvante na morte dele, mas não a causa da morte dele. Quando fizeram uma autópsia, encontraram uma massa gelatinosa embaixo do crânio, que acharam que era um meningioma, mas não é provável que essa hipótese fosse correta. O que ele tinha, com certeza, era um transtorno bipolar ou uma desordem depressiva unipolar recidivante. Provavelmente ele tinha características psicóticas nesses surtos, porque ele tinha alucinações, ouvia vozes, via vultos. Existe um trabalho publicado muito interessante em que foi feito um histograma da música dele. Eles cotejaram a produção musical com o estado mental e verificaram que ele tinha esses períodos de depressão e, de repente, saía da depressão e tinha uma enorme produção musical de qualidade, como se vê em 1832, 1840 e 49, que foram os anos em que ele teve a composição das suas melhores obras. Bem, e o final? O final, acredita-se hoje que tenha sido por inanição. Primeiro, pela depressão que fazia com que ele não tivesse apetite, ele praticamente não comia. E segundo, que os tratamentos na época, vocês sabem que incluía quase sempre, para qualquer doença, os enemas. E nos 2 anos de asilo dele, existem registrados 141 clistérios na ficha médica do Schumann. Provavelmente, esse número é ainda maior, porque muitos não devem ter constado na ficha, não devem ter sido registrados. Bem, se isso tudo era tão óbvio, por que demorou tanto para aparecer essa hipótese de distúrbio bipolar? Isso ocorreu muito por causa da ascensão do nazismo, em que a doença mental era uma vergonha e era contrária à propaganda da chamada raça superior. Vocês sabem que, naquela época, o governo alemão tentou fazer com que peças do Mendelssohn, por exemplo, de origem judaica, fossem substituídas por peças do Schumann. Então, o concerto para violino de Mendelssohn, que era tão amado pelo povo alemão, teria que ter sido substituído pelo concerto para violino de Schumann, que tinha uma qualidade inferior. E não houve sucesso nessa tentativa. Após o final da guerra, quando então se tornou possível estudar melhor e falar melhor de quadros psiquiátricos, aí surgiu essa hipótese diagnóstica que é a predominante até hoje, de que, na verdade, ele tinha um distúrbio bipolar. Nosso último compositor, Tchaikovsky, nasceu em São Petersburgo em 1840 e morre na mesma cidade 53 anos depois, 1893. Ele foi considerado a segunda pessoa mais amada da Rússia. Ele só perdia em popularidade para Tolstói. E a música dele ultrapassou as fronteiras, ao contrário dos grupos de músicos russos que se fechavam na música
com base no folclore do país, com influência forte do folclore nacional. Ele foi, vamos dizer, um internacionalista, o que fez com que ele não fizesse parte do grupo dos cinco, por exemplo, que influenciava muito a produção musical russa da época. Ele tinha um problema. Ele era homossexual e não aceitava a própria homossexualidade. O irmão dele também era homossexual. E o irmão dele recebeu inúmeras cartas, Tchaikovsky, dizendo que ele precisava se curar desse terrível mal que ele tinha. Ou seja, ele sempre lutou contra a sua sexualidade. Ele, até 1893, ele gozava de uma saúde normal. E, inclusive, tem um relato do seu jantar com amigos em que tem o cardápio, que ele comeu macarrão, tomou vinho branco e bebeu água mineral. A seguir, ele teve um quadro diarreico muito grave e morre em seguida, vejam, num período curto, de cerca de 2 semanas, ele morre de insuficiência renal. Quais são as hipóteses? A primeira hipótese, por homicídio. Ele teria sido envenenado pelo próprio médico por ordem do czar. Por que o czar teria dado essa ordem? Porque ele teria recebido uma carta de um duque que se queixava que o Tchaikovsky tinha seduzido o seu sobrinho. Bem, essa carta não chegou ao czar, inclusive na hipótese seguinte, nós vamos falar de suicídio, também por ordem do czar, teria havido um tribunal de honra em que o chefe do tribunal seria a pessoa que recebeu essa carta desse duque para levar ao czar. E como tinha sido colega do Tchaikovsky na Escola de Jurisprudência de São Petersburgo, ele preferiu não levar ao czar, que seria seguramente, consequentemente, uma condenação à morte, mas ele preferiu convocar um tribunal de honra, do qual nós vamos falar agora. Bem, é estranho dessa carta é que esse duque nunca existiu. Existia um conde com esse nome, e esse conde era ajudante de ordem do czar. Portanto, teria sido muito pouco provável que esse conde ia procurar alguém para entregar uma carta para levar ao czar. Essa hipótese do Tribunal de Honra surgiu em 1980, quando uma música russa chamada Orlova emigrou para os Estados Unidos e relatou que ela teria ouvido de um senhor muito idoso uma história de que ele teria ouvido de uma senhora muito idosa que as reuniões desse chamado Tribunal de Honra teriam ocorrido na casa dela. Ou seja, um caminho bem longo para chegar até 1980. Eles teriam convocado um grupo de colegas de classe de Tchaikovsky e dito para ele que ele seria condenado à morte pelo czar, o que seria vergonhoso, mas que ele podia se suicidar e, com isso, ele salvaria a própria honra. Pouco provável que o czar jamais pudesse dar uma ordem dessa, porque alguns anos antes o czar tinha dado para ele um título de nobreza, e quando ele morreu, o czar fez com que ele fosse enterrado com todas as honras, inclusive ofereceu a Catedral de Kazan para as honras fúnebres do Tchaikovsky. Portanto, essa hipótese da senhora Orlova, hoje em dia, são praticamente abandonadas. Sobrou a hipótese da doença, que provavelmente foi a causa da morte dele. A cólera poderia ter sido acidental ou adquirida voluntariamente. Adquirida voluntariamente seria por quê? Porque ele decidiu se suicidar. Mas nós já discutimos esse fato antes. Ele
embora tivesse esses problemas de sexualidade, etc. Ele era uma pessoa de enorme prestígio na Rússia, no mundo todo, muito amado pelo povo, e não tinha nenhum motivo para ele se suicidar. E se ele fosse se suicidar, ele teria escolhido de alguma outra maneira, porque ele perdeu o pai e a mãe com cólera. Ele sabia como é que era horrível o final de vida de uma pessoa com cólera. Ele teria escolhido, provavelmente, um método mais asséptico de se despedir do mundo. Então, sobra a hipótese de que tenha sido acidental. Aqui nós já falamos. Vamos só lembrar o seguinte: naquele tempo, a água do rio, que era altamente contaminada, tinha que ser fervida para ser oferecida para as pessoas para beber, inclusive nos restaurantes. Como nós vimos, ele bebeu água nesse último jantar. Mas acredita-se que houve não uma ingestão acidental de água, que ele nem podia saber que vinha do rio sem ter sido fervida, mas que tenha havido realmente um descuido do garçom e ele tenha tido uma morte por cólera por uma ingestão acidental desse líquido. E um dado importante, nunca foi autorizado pelo governo russo a exumação do cadáver. Quer dizer, nós nunca tivemos um exame paleopatológico do corpo de Tchaikovsky. Bem, tenho certeza que muitos de vocês vão ter grandes contribuições para enriquecer o que eu falei, e muitos devem ter experiências também em várias dessas áreas que foram citadas, e, portanto, gostaria muito de que as pessoas que têm contribuição a fazer o façam agora. O Zé Luiz deve canalizar, provavelmente, as perguntas.